Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre os impactos das redes sociais na nossa saúde mental. Hoje, juntamente com o psiquiatra Diego, a gente vai abordar esse assunto e trazer muitas informações para vocês, tá bom? Oi, Dani, tudo bem? Como é que você tá? Oi, Thailisa, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live. Só vamos esperar agora o Dr. Diego entrar. E a gente vai estar já iniciando esse assunto. Boa noite, Águida. Boa noite, Fran. Tudo bem? Se puderem, já vão compartilhando com os amigos de vocês, com as pessoas. Tudo ótimo, Dani. Olá, Fabrício. Tudo bem? Oi, Lude. Que bom vê-los todo mundo aqui participando. O Dr. Diego já chegou. Bora lá. Boa Olá, boa noite. noite, Cíntia. Tudo bem? Tudo ótimo, como é que você está? Tô bem, e você, como é que tá aí? Tudo certinho, tudo Ah, bem. que bom. Tava só esperando chegar a hora dessa live, hein? Eu achei Eu muito também. interessante quando você propôs esse assunto, eu achei realmente muito bacana, É muito muito bom bacana. porque as pessoas estão tendo essa dificuldade e a gente percebe, né, o quanto isso afeta a nossa saúde mental. Sim, o impacto das redes sociais na nossa saúde mental, na nossa mente, né? É isso. Eu até quero dizer o seguinte, para eu não esquecer, que quem ficar até o final dessa live, nos acompanhando aqui, ao final dessa live, próximo ao final, eu vou dizer uma coisa para vocês que eu fui pesquisar para realmente conseguir dizer algo que é bem pontual e super útil sobre a questão das redes sociais. É o seguinte, ó, até o final dessa live eu vou falar os 5 principais fatores que tornam as mídias digitais tão atraentes para nós e tão impactantes na nossa saúde mental. No final da live, eu vou fazer um compilado desses 5 fatores e eu vou explicar esses fatores. Porque eu fiquei extremamente curioso. Eu comecei a pesquisar, depois que você me falou desse assunto, comecei a pesquisar o que tinha realmente já de algum estudo, de algum livro. E esse é um tema que, apesar de estar na boca de todo mundo, não tem grandes, vamos dizer assim, pesquisas realmente com tanta relevância. Mas eu fui ver e já tinha pesquisa sobre isso desde 1998. E eu disse, opa, peraí, tem gente pesquisando há um bom tempo, vários autores, né? E aí eu comecei a achar muito legal e fiz várias anotações aí sobre esse assunto. Que ótimo! E a gente preparou, né, essa live com muito carinho para Muito vocês. carinho. E é uma maneira, né, de nessa pandemia, nesse mês também de Setembro Amarelo, para a gente poder passar para o pessoal informações de qualidade, de uma maneira com que eles possam, né, cuidar da saúde mental, né, Diego? Certo, é verdade, é isso aí. Acho que é importante a gente sempre levar uma orientação e uma informação de qualidade, né, sobre saúde mental. E E, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, né, eu fiquei pensando, assim, realmente na questão da psicologia, da psiquiatria, de como o nosso cérebro funciona. E, e uma das coisas que faz com que a gente realmente goste de acessar as redes sociais, né, é que a gente tem uma necessidade biológica, né, de interação social. Esse é o primeiro passo. A gente tem uma necessidade que eu posso dizer que ela é nata da gente se conectar um com o outro. E aí, se a gente for pensar, bom, ótimo, a gente é assim. E aí, daqui a pouco a gente pensa, não, mas rede social só tem aspecto negativo. Não, tem muitos aspectos positivos. Um dos aspectos positivos a gente está vendo agora. Se você está aí no seu estado, eu estou aqui no meu, e nós podemos instantaneamente nos conectarmos com quem está aqui nos assistindo, essas pessoas enviando perguntas e a gente podendo esclarecer as questões de saúde mental num tema tão bacana quanto das redes, das mídias digitais, né? Então, sim, né, são vários bons fatores que aconteceram a partir do desenvolvimento da internet e também a partir aí das nossas redes sociais. ótimo, Diego.
Muito bacana. Então, pessoal, reforçando, o Diego vai ter uma surpresa, então, no final da live, trazer bastante conteúdos e talvez dicas e algo ali que possam agregar muito na vida de vocês. E como ele mesmo falou, no estado dele e eu aqui no meu estado, juntos a gente consegue trazer um assunto de qualidade, de alta relevância e que pode melhorar a saúde mental. E se você que está aí nos assistindo aqui, se você acha que esse assunto sobre as redes sociais e a saúde mental, se você acha que é importante, envia um aviãozinho aí embaixo para as pessoas que você quer que assistam esse conteúdo, porque pode servir para muita gente. A gente vai falar sobre questões muito curiosas e muito esclarecedoras também. Pois então, eu fiquei pensando sobre isso, né? Falando que, bom, essa é uma questão nata da questão da interação social. Mas eu pensei assim, tá, mas vamos lá. Na questão geral, né? O que faz com que a gente não queira se desligar das redes sociais? O que acontece, assim, no dia a dia? Por que a gente não quer se desligar das redes sociais? E eu elenquei alguns fatores cotidianos, tá? Não baseados em ciência, mas alguns fatores cotidianos. Eu até queria ver se as pessoas concordam ou não com esses fatores que eu anotei aqui. Por exemplo, um dos fatores que faz com que a gente não se desligue das redes sociais, eu fiquei pensando assim, medo de perder algo relevante. Medo de ficar de fora de algo que todos estão dentro, digamos assim. Aí eu fiquei pensando, quando eu fui anotar isso, eu fiquei pensando o seguinte, se você olhar, começar a ver a questão de marketing digital, você vai ver que uma das propagandas no marketing digital é: você não vai ficar de fora dessa, né? Você não vai ficar de fora desse assunto, não é? Você não vai ficar de fora desse grupo. Ou seja, as pessoas, de forma geral, a gente não gosta de ser excluído. A gente não gosta de ficar por fora, né? Então a gente tem essa necessidade de querer estar participando, querer estar dentro. Quando as pessoas vendem, né, algum produto digital, isso é um tipo de chamarisco, né, que se usa. Não fique de fora, clique aqui agora, né? Então a gente vê isso na prática. Então, realmente, é uma questão inata da gente não querer ficar de fora. Outras coisas que eu fiquei pensando aqui do cotidiano. Medo de perder um convite, né? Às vezes tem um convite fixado e a pessoa não quer perder. Outra coisa, medo de perder um elogio. As redes sociais favorecem isso. A gente receber um elogio, né? As pessoas falarem bem da gente. Outra coisa, Sim. fofoca. Fofoca, as pessoas querem saber. Muitas pessoas querem saber da vida dos outros, o que a pessoa está fazendo. E instantaneamente a gente tem isso nas redes sociais. Outra coisa que eu elenquei aqui também, né, do cotidiano, cantada, né? A questão de relação, de ficar mais próximo de alguém, né? Uma questão de conotação mais de relacionamento ou de sexualidade. Se a gente for pensar, não é por acaso que temos o like ali. Muitas pessoas usam o seu Instagram por uma questão de apelação mais de imagem física, né? Por uma questão de mostrar como uma pessoa é bonita. E ok, cada um faz o que quiser com o seu Instagram, né? Por isso que cada um tem o seu. Mas sim, isso é uma tendência assim, de muitas pessoas. E aí eu fiquei anotando aqui, ó, que eu já parei para pensar e já conversei com outras pessoas, assim, no dia a dia, assim, que parece o seguinte: muitas vezes a gente tem uma sensação que, se não está na rede social, então não existe, ou é irrelevante, né? Então, às vezes tem muito Olha disso. só. Tá na rede social ou não tá? Se não tá, Uhum. não é importante, ou não existe, ou é irrelevante, né? E aí, poxa, como assim não é? A vida não são as redes sociais, né? Elas teriam que funcionar justamente como uma plataforma para que a gente consiga se comunicar, que a gente tenha acesso à informação, mas não que elas dominem a nossa vida. E muitas vezes é isso que acontece, por a gente se sentir, não querer se sentir de fora, né? Ou se a gente não está na internet, então não é importante, não é relevante. É isso Inclusive, eu aí. coloquei Até aqui, ó. Diego tem aqui, ó, Perdão. a Thailisa que colocou as redes sociais tem todo um esquema de convencimento por trás de um like e tudo mais. Até a gente pode, algumas pessoas que vivenciaram e seguiram, teve uma situação onde que pessoas incentivaram o suicídio de uma pessoa
E foi através de likes, comentários, quantidades de likes, tanto que o Sim, Instagram optou por tirar a quantidade X, onde somente a pessoa que postou tal foto vai conseguir ver aqueles likes, entendeu? Então, verdade. justamente como um modo de prevenção, que as pessoas estavam vendo isso como uma disputa. E também existia aquela situação das pessoas comprarem seguidores, comprarem likes, como um modo de ser aceito e mostrar para as pessoas que é aceito, está inserido e que está vivo, né? Mesma coisa nessa fala que você colocou, de que se você não tem redes sociais, não existe, né? Sim. É, olha só, até aqui a Taíli, Thailisa. Thailisa, perdão. Ela aqui, ó, já atendi uma pessoa que não tinha celular, fiquei pasma. É isso mesmo, né? Eu tenho medo de perder cliente, né? O que mais que o pessoal está escrevendo? O pessoal escreveu várias coisas aqui, bem. As redes sociais têm todo um esquema de convencimento por trás de um like e tudo mais, né? Então, pessoal, Isso. todo mundo pensando sobre isso. Aí eu fui ver o seguinte, ó, que a depressão e a ansiedade, ansiedade e automutilação, né? Assim como o suicídio em adolescentes, aumentou vertiginosamente após o ano de 2009. E a gente vai pensar, como assim? Por quê? Bom, uma das questões é a pessoa entra naquela obrigação de entrar dentro de tal padrão de beleza. Não é à toa, né, que tem até uma colega dermato postou hoje, coincidentemente postou hoje, uma coisa que ela botou no post dela, que eu achei muito legal, a doutora Patrícia Roderbaum, que é dermatologista, ela postou hoje sobre, no Instagram dela, sobre dismorfismo do Snapchat. E eu fiquei assim, poxa, como é que é isso de dismorfismo do Snapchat? É justamente aqueles pacientes jovens que eles querem se Uhum. parecer com os filtros e eles vão buscar procedimentos estéticos para ficarem o mais parecido possíveis com aqueles filtros. E se a gente for ver, isso causa um impacto muito deletério. Por quê? Porque você vê que você não é daquele jeito que nem aquele filtro, é por isso que você está usando aquele filtro, né? Isso baixa a autoestima dos adolescentes e também baixa o senso de identidade, né? Então, o que que acontece? Eu fico pensando, assim, naqueles que já nasceram, né, com a rede social funcionando, com a internet funcionando, que já tiveram desde sempre esse acesso, principalmente aqueles que, quando entraram para o ensino médio, né, já tinham um celular conectado às redes sociais, como é essa interação, né, deles, o quanto eles vivenciam isso o tempo inteiro, de sempre estar correndo atrás, querendo buscar algo que eles percebem que ainda eles não são, que eles não chegaram lá. E isso aumenta muito a ansiedade, né? E causa uma Aumenta baita demais. frustração também, né, Diego? Causa Uhum. frustração, uma crise de identidade, como que se ele não fosse seguindo esses mesmos padrões, né, que, que não será aceito, né? Tem até a Thaisa participando bastante. Obrigada por participar conosco, né, Thaisa? O dilema das redes sociais ajuda e trabalha na mesma proporção. E as pessoas, e até a Ana colocou ali, as pessoas não se reconhecem mais. Então, assim, é uma busca incessante por estar acompanhando as redes sociais e às vezes você está sendo algo que você não é, sendo quem você não quer ser. Sim, e se for pensar, né, nós não evoluímos para ter aprovação social dosada o tempo inteiro. A gente não evoluiu para ter aprovação ou não das pessoas, né? Sei lá, a cada 10 minutos. E se a gente for pensar, é isso que acontece, né? Quando a gente está na rede social, as pessoas podem muito bem entrar aqui, nós somos adultos, mas as pessoas podem entrar aqui e falar, poxa, que legal, vocês estão falando desse assunto, ou elas podem falar de qualquer coisa, nossa, como vocês são ridículos falando sobre esse assunto, não tem nada a ver, o trabalho de vocês é uma droga. Ou seja, olha o impacto, né, que isso pode causar na vida daquela pessoa que ainda está com, né, o cérebro em formação. O quanto isso pode impactar, né? O que as pessoas chamam de haters, né? Aquelas pessoas que estão ali na internet para odiar, né? Aquelas pessoas que estão ali na internet para falar mal. Então isso traz um impacto muito deletério, né, para nossa sociedade, para os nossos jovens, né?
E eu fiquei... Outra coisa que eu também me perguntei aqui é o seguinte: qual é o tempo, né, que você passa com o celular? Eu fiquei pensando nisso e eu entrei no meu celular ali para olhar o tempo que eu fico no meu celular, né? E eu fiquei chocado, né? Que você pode ver o tempo por dia, né, ou por Sim. semana. E eu convido todo mundo a fazer isso. Entrem lá na configuração do celular de vocês e olhem qual é que é o tempo que vocês ficam no celular. Qual é a rede que vocês mais utilizam? É claro que muita gente vai utilizar para trabalho, é lógico que muita gente vai utilizar para questões profissionais. E lá, em 1998, 99, os pesquisadores, inclusive, estavam percebendo justamente isso, que pessoas que utilizavam o telefone, né, utilizavam as redes sociais, pessoas que utilizavam a internet com um intuito que não era de trabalho, né, começaram a ter mais prejuízo, né, no seu trabalho. Por quê? Por causa da desatenção. Então, se a gente for pensar, o maior ativo do mundo atualmente é a atenção, né? O que é que qualquer rede social vai querer? Vai querer com que eles consigam prender a atenção do espectador. Essa é a ideia. Quanto mais você fica em uma rede social, mais você está visualizando potenciais produtos que estão te oferecendo, né? E Uhum. aí a gente pode pensar de várias formas positivas, formas negativas. Eu vejo muito o celular, né, com as redes sociais, algo que eu chamo de chupeta digital. Quando a gente está ansioso, a gente está irritado, a gente está triste, o que a gente faz? A gente pega o celular e vai atrás de um alívio espontâneo. Seja assistindo, sei lá, um vídeo ali de stand-up comedy para a gente dar uma risada, seja tentando buscar algum tipo de informação. Então, parece que é o que nós temos assim para aliviar a nossa sensação, né, de estresse, de ansiedade. E se a gente for pensar, isso também é complicado, né? Porque a gente está sendo guiado para uma atenção que nem sempre vai ser a atenção benéfica, nem sempre vai ser alguém que vai realmente querer te ajudar com algo que você está passando, né? Muitas vezes as pessoas vão querer, né? Os interesses comerciais vão querer apenas te vender uma ideia, né? E vão querer que você seja um comprador, um mero comprador. Isso, e também tem a questão da comparação, né, Diego? Que às vezes a pessoa olha a foto, vê aquele gramado do vizinho tão verdinho e acaba fazendo comparação. Bah, olha a vida dessa pessoa Sim, é tão maravilhosa e a minha é uma droga. Às vezes, ainda mais no Instagram, muitas vezes, ele é muito distante da realidade do que às vezes alguma pessoa deva estar colocando. E que a comparação, ela nos limita de fazer a vivência de qualidade de vida, sabe? Que você vai ficar, ah, mas por que fulano de tal está fazendo isso, usa tal marca, eu também preciso fazer isso. E quando isso acaba perdendo a tua identidade, né, Diego? Quais uhum, são os impactos disso na nossa vida? O que que a gente pode, de alguma maneira, visualizar essas redes sociais, porque querendo ou não, daqui a pouquinho pode se tornar um vício. E como mesmo você falou, no sentido de avaliar quanto tempo que você passa no celular, às vezes, quem às vezes nunca fez isso pode até se espantar, né? Ah, já cheguei a ficar 16 horas sim. no celular, já fiquei 10 horas, já fiquei 8 horas, algo assim nesse sentido. Então, às vezes, precisa se policiar. E principalmente, às vezes, o que que a gente percebe? As pessoas às vezes, podem esquecer qualquer coisa em casa, mas menos o celular. Ah, sim. Se for pensar, né, a questão das redes sociais, a questão do acesso ao celular, nos dá aquela sensação de qual é a próxima coisa que eu preciso fazer? Qual é a próxima coisa que eu preciso obter, né? Então, parece que a gente sempre é movido, né, que o nosso celular e as redes sociais façam com que a gente, enquanto a gente está com o celular na mão, nas redes sociais, que a gente, através dele, pense qual é o próximo passo. E se nós formos pensar, né, antes de existirem celulares assim com redes sociais, a gente não fazia isso.
Tem uma geração que deve estar pensando, eu sempre tive, né? Mas no caso, eu que sou mais velho um pouco, não tinha isso, né? Na minha época, assim, não tinha celular com rede social. E é isso. A gente, naquela época, a gente não tinha muito próximo, a gente pensava racionalmente, não tinha uma pressa de saber qual é que era a novidade, o que tinha que fazer, o que eu tinha que seguir, o que eu tinha que curtir, Não. A gente parava mais conscientemente, pensava, analisava, ia fazer alguma coisa, voltava. Então, as redes sociais, né, elas estimulam um gatilho mental muito poderoso, que é o gatilho mental da urgência, né? Que você precisa fazer agora. Você precisa ver agora. Você não pode esperar para amanhã. Tem que ser agora. Isso é um gatilho mental muito poderoso, né? Que também é utilizado nas vendas de marketing, né? E também, além desse gatilho mental da urgência, um gatilho mental de escassez. Ou você faz agora, ou você perdeu, não vai ter depois. Ou você faz isso imediatamente, ou acabou aqui, né? Que é usado também no marketing para vender, né? Olha, tá terminando. Ou você compra agora, ou daqui mais 30 minutos vai terminar. E aí, quando vai ter de novo, não sei. Então, aproveita e faz isso agora. Porque se você não fizer isso agora, você vai ficar de fora. Todo mundo está fazendo e você vai ficar de fora. Ou seja, é isso que a gente recebe. Essa é a É isso mensagem aí. que a gente recebe. E Então, às isso aumenta vezes, o quê? A nossa ansiedade, né? uhum. E às vezes tem até aquela contagem regressiva que desperta aquela ansiedade e faz com que o paciente haja por impulso, né? Não sei se alguém já deva ter visto isso, que fica lá, 4 minutos para terminar essa oferta. Então, assim, e exatamente como o Diego Isso. fala, no sentido aparece lá, você vai ficar de fora como se você fosse o único que ficasse de fora, trazendo você para esse impacto das redes sociais. Até aqui tem 2 perguntas, Diego, eu vou deixar para ti, tá? Gostaria de saber se isto pode ser considerado um vício. Acho que é Roberto. Então, na verdade, sim, né? Não dá para considerar que tudo é vício. Mas vamos lá, respondendo a sua pergunta, quando a gente for pensar em um vício, por exemplo, um vício de uma droga, num vício de uma droga acontece o quê? Acontece um fenômeno chamado tolerância. O que é tolerância? Tolerância é o seguinte, ó. Vamos dizer que você toma determinada droga mesmo, tá? Aí ela te deu um efeito a primeira vez que você tomou. Com o passar do tempo, quando você vai usando a mesma quantidade, aquele efeito já não é mais tão satisfatório. O que você precisa fazer? Você precisa aumentar a dose para ter aquele mesmo efeito inicial. Se a gente for pensar, o crack, tá? É uma droga bem assim, ela ativa um sistema de prazer na sua mente e rapidamente ela perde efeito. E aí o que o usuário faz? Ele quer usar a pedra de novo. Ele quer usar a pedra de novo. Por isso que a gente vê, às vezes, em noticiários, fulano lá usou não sei quantas pedras de crack por dia. Porque é isso, é uma ativação do sistema de recompensa, aí baixa a dopamina, que é responsável pelo prazer, e nas redes sociais tem muito a ver com dopamina, com sistema de recompensa, né? Mas eu estou dando o exemplo de uma droga, então é isso, vamos pensar no crack, né? Que eu estou exemplificando. A pessoa vai lá, utiliza, passa o efeito, quer utilizar de novo. Então, cada vez quer usar mais, uma quantidade maior, para ter aquela mesma sensação quando usou a primeira vez. Daí a gente tem que parar para pensar, será que com o meu celular é assim? Será que eu consigo ter o controle de quanto tempo eu vou ficar no TikTok? Vocês já baixaram o TikTok? Baixe o TikTok para vocês verem. E vocês começam a ver um monte de coisa engraçada e não sei o quê. Aí quando você vê, você fica passando só o dedo assim, ó. E esse já gastou meia hora no TikTok. O que tá fazendo no TikTok? Eu já escutei um monte de gente falando isso. Por quê? Porque é muito atrativo e aquilo é rápido. Te dá a sensação de prazer e, opa, você já mudou para outra coisa. E vai de novo. Então, respondendo essa pergunta, outra coisa que a gente tem que pensar em uma droga, para pensar em rede social causar dependência ou não, é sintoma de abstinência, né? Quando a gente interrompe uma droga subitamente, uma pessoa que é viciada, que tem uma dependência, o que acontece? Ela começa a sentir sintomas de abstinência, começa a sentir mal-estar físico e emocional por ter abandonado aquela droga subitamente. Não é por acaso que muitas vezes a gente precisa internar um paciente para que ele fique sem a droga. Senão, porque ele simplesmente se ele
para de utilizar aquela droga, um monte de sensações ruins vão acontecer com ele. Ele não consegue parar. Então, por isso que a gente interna e usa determinados medicamentos para poder estabilizá-lo. Mas, respondendo essa pergunta, então, a gente tem que pensar em abstinência. O que a gente vê de abstinência na rede social? Pensem comigo. Eu até anotei sobre isso porque eu achei muito interessante. O principal deles, pensando em rede social, em sintoma de abstinência, é a ansiedade. Aquele sentimento de intranquilidade. Sentimento de que falta alguma coisa. De irritabilidade. Larga o teu celular aí por 1 hora e vê como é que você se sente. Se você não fica inquieto, se você não acha que precisa fazer alguma coisa, não acha que tem que pegar o celular de novo. Começa a observar isso. Se isso é demais, se você não resiste, bom, a gente tem que pensar em dependência. Outra coisa que é bem comum, a gente vê em crianças e adolescentes, principalmente em adolescentes, né? Crianças, né? A gente tem que ver, né? Crianças, né? Os pais, por favor, não fiquem dando, né, celular para criança usar assim limitadamente, que não dá, né? Mas vamos lá. Se a gente for pensar protestos verbais, isso é uma das coisas que a gente vê. Pega o adolescente e diz, ó, agora não é mais horário de você ficar jogando com o teu celular, né? Ou ficar na rede social se comunicando. Daí o que acontece? Muitos deles ficam irritados, ansiosos e brigam com os pais. Dizem, não, eu quero seguir usando, por que eu não posso usar? E protestam contra a retirada do celular. Olha só. A gente E tem que até pensar. a gente pode ir um pouquinho mais também na questão do WhatsApp. Quantas vezes que eu vi pacientes reclamando, não, porque eu mandei tal mensagem e a pessoa demorou para responder. E acaba ficando refém disso, de ficar toda hora, tá? Nem tenho, tô aqui com o celular, mas vou pegar aqui o controle. Olhando, ele visualizou, mas não viu a minha mensagem. Isso se acaba tornando uma dependência tecnológica e que a gente precisa sim avaliar com carinho o quanto isso tá nos afetando. Porque, assim, como o Diego falou, deixa o celular 1 hora. E se mesmo assim você está se sentindo incomodado, precisa ser tratado como é que eu posso dizer? Essa dependência tecnológica. Às No vezes, até mínimo, compulsão, quando... né? No mínimo, uma Exatamente, compulsão. vira uma compulsão de não conseguir ficar menos de 1 hora sem olhar o Instagram, ou olhar o WhatsApp, ou ficar incomodado quando alguém demora para responder uma mensagem. Imagina se na nossa época, para mim também, eu comecei, acho que lá para os meus 15 anos, algo assim, começar a ter redes sociais. Mas assim, imagina nós lá com 9 anos ficar incomodado porque alguém demorou para responder uma Sim. mensagem, ou de ter mandado e ter visualizado. Meu Deus, o que eu vejo é uma certa ofensa de quando a pessoa visualiza e não responde. A incomodação que isso traz. O quanto você fica refém de uma simples curtida, de uma simples mensagem, de um comentário. Então, assim, isso é um impacto das redes sociais na nossa vida. O quanto a gente está desperdiçando tempo com coisas que não são tão interessantes. A não ser que você consiga ministrar o teu tempo. Ok, vou ficar 1 hora no celular para referente à questão do lazer e a outra para produtividade, né? Questão de assistir vídeo, fazer algum curso, algo nesse sentido. Isso sim agrega. Porém, o que a gente precisa ter um cuidado é quando a gente se torna refém do celular. Refém de uma mensagem, de você largar tudo, isso acabar interferindo no trabalho. Como o Diego também falou na questão assim de que isso também diminui a concentração e a produtividade do funcionário. Você está ali focado no teu trabalho, de repente vem uma mensagem. Você vai pegar o teu celular, olhar essa mensagem. Logo, quando você vai voltar para o teu raciocínio, você demora um pouquinho mais. E às vezes pode ter uma baixa de produtividade, né, Diego? Sim. Sabe que eu penso o seguinte, ó. Todos nós deveríamos nos questionar o seguinte. Cada um de nós poderia fazer essa pergunta, né? Existe uma alteração da sua consciência ou do seu humor com o uso das redes sociais? Existe essa alteração ou não existe? Cada um vai responder para si. Existe na minha vida uma alteração do meu humor, uma alteração da minha consciência se eu não utilizar o meu celular? A gente precisa pensar. Será que realmente eu não fico? Se eu desligo o celular ali por 2 horas, será que eu me sinto angustiado? Será que eu me sinto mais ansioso? Será que eu me sinto mais irritado? Será que eu tenho essa sensação que a gente comentou antes de eu tô intranquilo, né? Uma sensação de intranquilidade. Por que eu tô assim?
cada um de nós precisa pensar sobre isso, sabe? Cada um de nós tem que tentar entender se é isso que está acontecendo, porque daí a gente começa a responder aquela pergunta que foi feita, se existe dependência ou não, né? A Uhum. gente tem sinais de abstinência, que eu falei ali da ansiedade, da irritabilidade. A gente tem aquele fenômeno de tolerância, que eu também falei né, no caso de dependência. Cada vez eu preciso utilizar mais, porque se eu usar naquele pequeno tempo que eu utilizava antes, não é mais tão satisfatório. Todos nós devemos nos perguntar se isso acontece na nossa vida ou se não acontece. E se acontece, abram um olho. Esses dias eu estava lendo um livro, eu gosto muito de livro físico. Eu tenho livro digital, mas eu gosto muito do livro físico. E aí eu deixei o celular na sala e fui pro quarto e peguei o livro e comecei a ler. E aí eu tava lendo e tal, assim, e eu disse, nossa, que sensação gostosa de ficar conectado aqui, sem nada me atrapalhar. Parece que eu consegui absorver esse conteúdo. Mas é claro, se o celular estivesse ao meu lado, enquanto eu estivesse com o livro, eu não ia conseguir. Eu ia sempre perder o foco da atenção. O celular ia roubar o foco da minha atenção. Ia ser Uhum. muito mais difícil de eu conseguir, né, me conectar, conseguir prestar atenção, manter o foco de atenção no livro. Então, eu acho que, eu penso que todos nós deveríamos fazer uma reflexão sobre isso. A gente consegue deixar o celular e focar no nosso livro, focar no nosso trabalho, focar na pessoa que está com a gente, né? Quantas e quantas vezes a gente vê isso, né? Vai, sei lá, agora na época de pandemia tá mais difícil, né? Mas vamos lá, você vai jantar com teus amigos, né? Ou com a família, né? Quando isso era possível, era tranquilo. Não ficava todo mundo com o celular. Pô, a gente precisa se perguntar, será que isso está certo? Será que todo mundo ficar o tempo inteiro com o celular na mão faz sentido, né? É. É algo que a gente precisa refletir melhor sobre isso, né? E o quanto isso atrapalha, né? Às vezes na questão da concentração. É que nem eu também prefiro mil vezes livro físico, mas também tem os digitais, porque se a gente for ler no nosso celular, ou a gente ativa modo avião, porque qualquer momento que vier alguma mensagem, você vai se distrair, você vai pensar em responder, sabe? E como você falou, esse momento foi muito rico no sentido de que você conseguiu, entrou mais informação quando você se afastou um pouquinho do celular. A mesma coisa também, esses dias me retirei, fizemos um passeio, um piquenique ao ar livre, e foi tão bom, não, só pegar o celular para bater foto, em nenhum momento foi mandado mensagem, olhado redes sociais, enfim, sabe? E isso é bom, a gente acaba, até antes o Roberto colocou assim, que às vezes a gente acaba perdendo alguns valores por conta de que a gente passa muito tempo no celular e a gente acaba não vendo a vida passar, né? E até tem aqui a Ana Carolina que questionou assim: em que momento ou estágio pode-se perceber a dependência tecnológica? É justamente o que eu estava falando antes, né? A gente vai ter Uhum, que identificar os fenômenos de tolerância, né, e de abstinência. uhum, Quando isso, né, quando a gente fica longe do celular, a gente afasta o celular, desliga e a gente percebe irritabilidade, ansiedade, né, sensação de não pertencimento, né, sensação de que tá faltando alguma coisa, de aumentar muito a angústia, de ter aquela necessidade incontrolável de voltar a pegar no celular, bom, é possível sim. uhum. É possível que isso seja uma dependência, sim, das redes sociais, né, da internet. E aí, o que acontece, né? Se a gente for pensar, a gente utiliza o Facebook, o Instagram, o Twitter, enfim, várias redes sociais. Aí, se for pensar, você paga para utilizar essas redes sociais ou não? Não, né? A gente utiliza gratuitamente. Tá, mas e como é que é isso, então? Por que que alguém produz, e deve ser difícil, vamos pensar, né? Você formular com software toda uma rede social, como é que ela vai funcionar, né? Atrair as pessoas para mostrar que vale a pena elas se conectarem na rede social que você criou, no Facebook, no Instagram, Twitter, seja qual for, no Snapchat, seja qual for a rede social. E aí a gente Uhum. acha que a gente utiliza de graça, mas não, né? Existe sim um motivo por trás disso. E muitas vezes
a rede social descobriu o que que você quer e no momento que ela descobre o que você quer, ou seja, quais são os seus maiores interesses, ela injeta virtualmente uma dose de dopamina no teu sistema de recompensa, né? Se você começa, sei lá, procura lá no Google, sei lá, bola de futebol, né? E aí você procurou, né? Bola de futebol, você escreveu lá no Google. Ou daqui a um pouco, né? Você entrou numa rede social e procurou algo que tem a ver com bola de futebol. Quando você vê, você vai estar recebendo vários anúncios. Isso já deve ter acontecido com vocês, né? Vários anúncios ofertando uma bola de futebol. Aí você vai para uma outra página que não tem nada a ver com isso e tá lá uma bola de futebol para ser vendida. Oferta, compre agora. 70% de desconto. Ou seja, existe, logicamente, algum interesse comercial para que as pessoas utilizem essa plataforma, né? E é aquilo, né? Se a gente for pensar, né, em usuários de drogas, né? O termo usuário, ele é usado para isso, para usuários de droga e para usuários de internet, né? Usuários de redes sociais, né? São os dois termos, né? Os dois locais que eu conheço que a gente utiliza essa expressão usuários, né? Então, realmente, com certeza, né, existe um interesse comercial para que a gente realmente compre determinados produtos, né, invista o nosso dinheiro, né, e principalmente a nossa atenção, né? Que pensa bem, né? Eu não sei se você assistiu o seriado da Netflix, né, sobre as redes sociais, o dilema das redes sociais. Chegou a assistir, Cíntia? Não, não consegui ainda assistir, mas também já me indicaram para mim assistir. Então assista, realmente é muito bacana, né? Eu acho que é muito, Sim. muito, muito legal. E nesse documentário, né, enfim, né, lá na Netflix fala, né, justamente sobre um pouco sobre isso, assim, né? Sobre Uhum. o que que as redes sociais podem querer. A nossa atenção, é lógico, né? Descobrir o que nós queremos, o que nós desejamos e nos vender. Ou se não, o que daí seria algo que, bom, não estou afirmando, mas aí a gente tem que pensar se isso é possível ou não, ou modificar o que você faz, o que você pensa, né? E aí mostrar para você que você tem uma outra necessidade. Ou seja, daqui a um pouco eu nem estou pensando que eu preciso comprar a bola de futebol. Eu não tenho necessidade de comprar uma bola de futebol. Mas daqui a um pouco a rede social de alguma forma começa a te influenciar. O quanto é legal ter uma bola de futebol em casa e você brincar com seu filho em casa. Olha quão legal vai ser você estar com ele se divertindo, né? Isso te remete ao time que você torce. E daqui um pouco algo que para você não fazia o menor sentido, ter uma bola de futebol em casa, Começou daqui a a pouco você, fazer mas olha sentido. só, podia ser legal para brincar com meu filho, daí o meu filho vai ver que eu tenho um time que eu torço, daí ele vai gostar. Opa, mudou a nossa necessidade. A gente acabou de adquirir algo que a gente nem sequer estava pensando que a gente precisava. Isso é muito Uhum. poderoso. Isso é É muito ótimo. poderoso. E às vezes o que que a gente acontece? Os comportamentos que a gente vai gerando começa através do quê? Como até eu vou trazer um estudo de caso, né? Você acaba publicando uma foto no teu stories e você publicou. E daqui a pouco você vai lá e olha quem curtiu, quem visualizou, quem reagiu. Quando você publica no teu feed, você vai olhar quem curtiu, quem comentou. E mas e vai aquela incomodação, meu Deus, mas ganhei só isso de curtida. Meu Deus, comentaram tão pouquinho na minha vida. Uhum. Então, o que que eu estou fazendo? É a questão de você fazer o reforço compensatório. Quando você publicou qualquer coisa e você teve uma bomba de likes, alguma coisa de comentários, isso vai fazer o quê? Vai te instigar a postar mais coisas. E quando você perceber que você está postando não para você, não de fato para o que de fato você quer passar, e sim para você ganhar likes, curtidas e comentários, você vai precisar avaliar, porque querendo ou não, você está para um caminho de dependência tecnológica, né, Diego? Aí até É, tem aqui a Ana que colocou. E quais são as formas de tratamento para esse tipo de dependência? poxa, Ana, sabe que isso é tão recente e é difícil, sabe? Não existe um protocolo super estabelecido de como se faz, né, um tratamento para dependência, de internet. Existe, se a gente for olhar no DSM,
fala do DSM-5, fala sobre dependência de jogos, né? De jogos, e também tem um adendo sobre jogos virtuais. Agora, uma dependência de internet com um tratamento, né, bem proposto, bem estabelecido, ainda não. Então, assim, ó, primeira coisa, a gente avaliar se isso é um problema na nossa vida ou na vida dos nossos filhos, né? Se isso realmente está causando um transtorno. Aí pensar qual transtorno? Por exemplo, em vez de você executar as suas tarefas escolares, de trabalho, de relação, você abre mão disso, que seriam seus compromissos, para jogar ou para utilizar a rede social. Bom, você está tendo um prejuízo das suas atividades, né, sociais, das atividades de interação, das suas obrigações, ficando numa rede social. Bom, baita sinal de dependência, né? Então, não existe um protocolo completamente estabelecido, mas eu te digo assim, ó, um primeiro caminho, psicoterapia. Você tem que parar para pensar sobre a sua vida e o quanto isso está te afetando e buscar ajuda psicológica. Esse é o primeiro passo, assim, para aprofundar isso melhor, para ter um entendimento e, inclusive, para o teu terapeuta conseguir te orientar quais são os caminhos possíveis que você pode escolher para ter uma vida com mais qualidade. Por quê? Porque as redes sociais, elas nos remetem a uma liberdade de escolha, porque tudo está a nosso alcance por um clique. As redes sociais nos trazem uma ideia de que quanto mais melhor, né? Quanto mais você tem, mais feliz é a sua vida. Só que, na verdade, se a gente for pensar sobre como o nosso cérebro funciona, né? Como é a questão de psicologia, a gente vai ver que quanto mais escolhas nós temos, menos sadios nós nos tornamos. Quanto mais escolhas nós temos, maior o nosso nível de estresse. Essa é a real. Então, não é bem Exato. assim. É isso mesmo, Diego. Até trazendo uma questão de insônia, um dos objetivos para você ter uma qualidade de sono é você diminuir a frequência que você está usando a luminosidade do teu celular. E hoje, como eu trabalho bastante com esse público, eu percebo que a maior dificuldade deles, olha, de 10 pacientes que eu trabalho em insônia, apenas um que já tem uma idade um pouquinho mais elevada, que é idoso, que não tem nenhum tipo de redes sociais, que consegue ficar 2 horas antes de dormir na cama sem o uso do aparelho. E a outra parte dos pacientes disseram: Cíntia, eu posso fazer o chá de banana, eu posso tomar o banho quente, eu posso não resolver problema e contemplar as coisas, porém mexer no celular para mim é essencial. Eu só consigo dormir mexendo no celular. Então, querendo ou não, também já tive pacientes que falaram: eu só consigo dormir assistindo televisão. Então, assim, o quanto a gente está dependente dessa parte tecnológica das redes sociais. E quando a gente fala de redes sociais e o tratamento, como a Ana questionou antes, como não tem que nenhum protocolo a ser seguido, como o Rafa, o Diego comentou conosco, o que eu sempre trabalho com meus pacientes, que é mais na parte cognitiva comportamental. Vamos tentar diminuir 10 minutos, vamos deixar o celular ali, você recebendo mensagens. Quando você receber uma mensagem, você vai deixar ele ali e demorar 30 minutos para responder e visualizar o que está acontecendo. Então, a gente vai tentar fazer o quê? Fazer uma dessensibilização desse comportamento que ela vem gerando. Quanto mais a gente se doutrinar e criar um hábito mais saudável e, como é que eu posso dizer, comandar a nossa vida e não se tornar refém do celular, das redes sociais, mais a gente se distancia dessa dependência, desse impacto das redes sociais e menos isso vai afetar a nossa vida, a nossa saúde mental. Vai gerar menos ansiedade, menos irritabilidade, menos estresse, né? Quando eu preciso medicar especificamente um paciente que realmente tem um diagnóstico bem estabelecido de insônia, eu sempre falo, se tem algum paciente que está me assistindo aqui, com certeza ele vai dizer que é verdade. Eu sempre falo, olha só, preste bem atenção. Você vai tomar esse medicamento, vai imediatamente deitar na sua cama e vai apagar a luz. E você não pode estar com o telefone próximo ao seu rosto. Você não pode estar com a tela do computador próximo ao seu rosto. Você não pode estar ligado
na tela da televisão, se tem televisão no seu quarto, porque isso vai atrapalhar, né? Vai mandar uma mensagem para o seu cérebro que é a seguinte: é dia, não, você não precisa dormir. E aí você vai dizer para mim, doutor Diego, aquele remédio que você me deu não me fez dormir, não me ajudou, eu não tive uma noite boa de sono. Daí eu digo, você realmente ficou sem o celular, sem nenhum dispositivo com luz nos seus olhos? É mesmo, né, doutor? É verdade. Eu fiquei. Então tenta não fazer isso e me conta se funciona ou não funciona. E aí, a grande maioria dos pacientes, né, vão dizer, olha, realmente, eu larguei o celular, eu não tive estímulo luminoso, apaguei a luz, fechei os olhos e esperei. E meu sono veio. Sim, essa é a ideia, né? Além de toda a questão de higiene do sono, eu estou dando um exemplo específico, né? Isso não vale para todo mundo. Mas é isso mesmo, a gente precisa desconectar. A gente não pode ter a luminosidade, né, nos nossos olhos, porque isso manda uma mensagem para o nosso cérebro de que nós devemos ficar acordados. É exatamente assim que funciona. É simples assim, sabe? Então, a gente fica num movimento de forçar com o telefone para não dormir. E é isso que a gente faz, ficando muitas vezes com o telefone por longos períodos em frente aos nossos olhos. E se for pensar, né, a gente tem uma experiência quase mágica com as redes sociais de que aquilo que eu pensei, nossa, será que isso funciona assim? Eu vou lá e a um clique eu tenho a explicação, né? Ah, eu tenho o desejo de tal coisa, será que existe? Vou lá olhar. A vida, ela tá muito automática. Parece que a gente tem o que quer naquele momento, de forma instantânea. E quando isso não é atingido, vem estresse, vem frustração, o que a gente vê também muito em adolescentes. Sensação de frustração, porque ele não consegue aquilo que imediatamente ele quis, né? Então, isso é muito delicado, isso é muito complexo, né? Aquela coisa de você querer algo instantâneo. E o que acontece com as redes sociais é o quê? É usar o nosso mecanismo cerebral de recompensa. Ou seja, tudo aquilo que realmente te dá prazer tem o potencial de ser viciante, digamos assim, né? Então, tudo que te dá muito prazer tem potencial de ser viciante. Algumas substâncias mais, outras menos, se a gente for falar, né, em drogas, em psicofármacos, né? Então, a gente tem que refletir sobre isso, né? Se a gente não está usando, né, não está usando a rede social e naquele momento não está sendo ingerida, não está sendo colocada uma dose alta de dopamina no nosso sistema de recompensa, ou seja, gratificação. Eu vou ali, faço aquilo, que delícia, me gratifico. Vou ali, faço aquilo, me gratifico. Eu diria assim que a rede social, se a gente for pensar, né, ela é o veículo, vamos dizer assim, né? Ela é a substância, né? E a internet, né? A internet em si, ela é a seringa que aplica essa substância. Uhum, exato. Até tem aqui profissionais de todas as áreas estão se rendendo às redes sociais também por questões de divulgar o seu trabalho e acredito que isso só vai aumentar. Exatamente, vai aumentar sim. Porém, o que a gente está trabalhando aqui é a questão de como, às vezes, as redes sociais nos traz uma ansiedade em excesso, um estresse em excesso e também uma dependência. E às vezes os profissionais eles vão estar divulgando o trabalho de uma forma de contribuir, né, com as informações, divulgar o trabalho de uma maneira mais produtiva e também de levar a informação para o público. O que a gente precisa ter cuidado é com o excesso de uso, ou o que às vezes as redes sociais vêm trazendo para cada indivíduo, como às vezes deixar a pessoa mais deprimida, a questão da comparação, a ansiedade em você ter tais coisas, e como mesmo o Diego colocou aí, você às vezes faz uma pesquisa aleatória e daqui a pouquinho vem vários tipos de anúncio te informando sobre isso, e o que não era importante acabou virando importante. Você faz a compra disso por influência de tal pesquisa. Então, é nesse sentido, né, que a gente está abordando esse assunto, né, Diego? Você acaba sendo condicionado a uma ação que, na verdade, você nem queria tanto assim. Se você me permitir, Cíntia, eu queria falar Bora lá. para aqueles que estão nos acompanhando a minha pesquisa
ali que eu fiz para esse assunto, né, dos 5 principais fatores, né, que tornam as mídias digitais, as redes sociais tão atraentes e impactantes na nossa saúde mental. Número 1, vamos lá. Fatores de conteúdo. Como é que é isso? Conteúdo, se a gente for pensar jogos, esportes, compras, finanças, questões ligadas à sexualidade, são questões prazerosas. Então, como eu estava falando antes ali, né? O conteúdo, né? A matéria-prima é o conteúdo, né? E a internet, ela é o veículo, né? Que leva isso para o nosso sistema nervoso central. E aí, se a gente for pensar sobre o conteúdo, né? O que eu anotei aqui do conteúdo que eu achei bem importante é o seguinte. Fator número 1, conteúdo. Só deixa eu passar aqui, ó. Isso aqui, ó. As redes sociais, né? Elas nos trazem novidade, né? E o conteúdo, hoje em dia tem muito conteúdo mostrando novidade. E o que a gente quer é isso. A gente quer ser sempre surpreendido por alguma coisa. A gente quer sempre uma novidade. A gente precisa ser chamado a atenção para a gente olhar. Por isso que existem tantos posts super criativos. Então, um dos principais fatores é o conteúdo, né? Aquilo que nos trazem de conteúdo que nos chama a nossa atenção. Outra coisa são os fatores de acesso e disponibilidade. O acesso rápido, né? O que eu estava falando, ao prazer, né? O acesso rápido à desinibição e ao anonimato, né? Se a gente for pensar, né? Perda da percepção, né? De quando a gente está conectado, a gente perde a noção do tempo e espaço, a gente tem ali um acesso ilimitado, né? Um baixo custo, né? E uma menor sensação de responsabilidade. A gente tem uma gratificação espontânea naquele momento. Então, esse segundo fator é o fator de acesso e disponibilidade. Tá ali, é 24 horas por dia, tá acontecendo, você tá ficando de fora, então você vai lá e conecta. E o acesso hoje em dia, ele, claro, depende do tipo de internet que você tem, mas ele, no Brasil até que é caro, mas não é tão caro assim, né? Muitas pessoas têm acesso à internet. Outra coisa, o terceiro fator que a gente inclusive falou, né? Que são fatores de reforço, de recompensa. Eu anotei sobre isso, né? Nos fatores de reforço, terceiro, né? Recompensa, justamente do aumento de dopamina. E uma coisa que acontece na prática é a evitação da vida real, né? A interação social, o desempenho na escola e no trabalho, fuga psicossocial de relacionamentos familiares, né, ou de relacionamentos importantes. Então, muitas vezes a rede social é isso. É uma maneira de você conseguir fugir da vida real, da sua responsabilidade, porque você não consegue ter uma tolerância à frustração. Então, esse é o fator que eu elenquei aqui como terceiro fator. O quarto fator, eu coloquei como fatores sociais, né? As redes sociais, ao mesmo tempo que elas nos conectam, elas também nos isolam, né? É uma maneira fácil de participar de um ambiente social, só que bem controlado, com menor necessidade de interação social, em tempo real, né? Diminui a necessidade de conexão íntima, de prestar atenção, né? Nos relacionamentos. Ela é fugaz. Então, isso é algo que tem uma vantagem para algumas pessoas. Eu não preciso ir lá pessoalmente e prestar atenção e me interessar pelo que o outro está dizendo e responder. Não. Na rede social, não. Você pode entrar, ficar um pouco, ficar no anonimato, responder um pouco e sair. Você não tem uma obrigação social da sua presença, né? Então, esse foi o quarto fator. E o quinto e último fator, que é o fator da geração digital, que é bem preocupante, né? O mais comum, o que se a gente for pensar, né, ao longo da história da humanidade, o mais comum é os pais transmitirem conhecimentos e experiências para a geração mais nova. E o que está acontecendo agora é uma inversão total, né? Os pais muitas vezes não sabem o que está se passando nas redes sociais, né? Nem às vezes não utilizam as redes sociais ou não tem muito essa destreza de utilizar as redes sociais e os filhos estão utilizando, os filhos estão consumindo aquilo. Então,
né? Em vez dos pais passarem o conhecimento, em muitos casos, né, as orientações para os filhos, são os filhos, né, na sua ainda imaturidade cerebral, que levam, né, os conteúdos para os pais. E muitas vezes se desinteressam pelo que os pais vão dizer, pelo que os pais vão querer ensinar, pelo que os pais vão querer mostrar sobre a vida, porque eles pensam, nossa, meu pai não sabe nada. Como ele não sabe nem conectar, meu pai não sabe nem conectar na internet. Então é isso. Muitas vezes há esse choque de achar que porque o seu pai, sua mãe, enfim, seus familiares, eles não estão habituados com as redes sociais, eles não estão nas redes sociais, então talvez eles não sejam tão importantes ou relevantes. O que é uma distorção. O que é uma distorção. Mas nessa geração digital, nessa geração que cresceu com a internet, isso parece muitas vezes um fato. Eu não sei como é que é na sua experiência, mas esses são os 5 principais fatores aí que eu elenquei de por que as mídias digitais são tão atraentes e tão impactantes na saúde mental das pessoas. É bem isso, assim, eu acho que o quarto ponto, assim, que você falou, da questão também da evitação do contato social, de você se desafiar a interagir com um grupo de pessoas, algo assim, faz com que você se esconda atrás das redes sociais, faz com que você opte por estar com isso, que assim você não precisa enfrentar cara a cara, né? Então, assim, é muito nesse sentido. A gente precisa tentar avaliar até que ponto ela está sendo benéfica para a nossa vida e até que ponto ela está nos atrapalhando na nossa vida. Até que ponto, quais vantagens e desvantagens a gente está tendo. E ter uma certa noção do quanto isso está nos privando de certos momentos da nossa vida e atrapalhando, e o que a gente pode estar melhorando nesse sentido. Então, a minha dica de hoje, a nossa dica, é olhe quanto tempo que você passa nas redes sociais, avalie quanto tempo você fica no celular e quais são as redes sociais que você utiliza mais. O que você anda fazendo nessas redes sociais? Você vai fazer comparação, fofoca, ver coisas de fofoca, notícias tristes, algo assim nesse sentido? O quanto isso está agregando na tua vida? De 0 a 10, o quanto isso está agregando? O que você pode fazer nesse tempo ósseo para que você consiga ser produtivo, algo assim? Claro que você não precisa se eximir tanto das coisas, entendeu? Mas desde que isso não gere uma dependência, um sofrimento posterior, né? Uhum. Eu acho que essa coisa essa questão de ter a consciência sobre o que você está fazendo e fazer aquela reflexão que nós falamos antes, né? O quanto que a rede social, né, a sua presença ou não na rede social impacta no seu humor, né? O quanto você ficar ausente da rede social te traz uma sensação de não pertencimento, te traz uma sensação de que você está excluído, de que você não faz parte, né? Te traz uma sensação de irritabilidade, de intranquilidade, de ansiedade. Essa reflexão que eu penso que cada um de nós deve fazer, né? Eu Sim. faço as suas palavras aí, o que você disse, eu assino embaixo. Acho que é isso aí mesmo. Perfeito. Até já começou a nossa contagem regressiva aqui de Certo? tempo da nossa live. Eu espero que todo mundo tenha gostado, né? Até tem o Roberto aqui que pediu, gostaria de ler esse trabalho do doutor Diego. Se você puder depois disponibilizar algo assim, né? Não é meu, é uma pesquisa que eu fui atrás para descobrir. Ótimo, perfeito. Espero que a gente possa ter contribuído e que essa mensagem você possa transmitir para outras pessoas que talvez tenham essa dependência, que sofrem desse mal dos impactos das redes sociais. E se precisar, a gente volta ainda, né, Diego? Verdade, a gente está sempre à disposição. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam. É sempre um prazer falar aí com todos vocês, né? E bacana vocês mandarem perguntas e a gente interagir. Cíntia, muito obrigado pela oportunidade de estar contigo nessa live. É sempre um prazer, eu estou sempre à disposição, viu? Ótimo. E se vocês quiserem printar aí e publicar para nós, né, depois a nossa live, compartilhar, depois ela vai ficar gravada aqui no meu Instagram. E é isso aí, tá bom? Tá certo, uma boa noite, viu? Boa noite, obrigada, Diego. Até mais. Obrigado você, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, Tchau, tchau. Um Cíntia. abraço. Abraço.